Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas ao Clube de Alemão aqui no YouTube. Meu nome é Alex Garcia, eu sou professor do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão do Brasil. Hoje nós vamos continuar com a nossa saga de vocabulário do Goethe A1. Lembrando que essa aula ela não é apenas para quem vai fazer a certificação do Goethe, mas para quem está iniciando os estudos no alemão básico também. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos continuar com o tema Person, pessoas. Então, hoje, Person, parte 2. Aqui embaixo você tem o link da playlist de todas as aulas aí do vocabulário do Goethe A1. Se você não assistiu a aula anterior, é só clicar aqui na descrição para você conhecer as outras aulas. Sem mais delongas, vamos começar. Pois aqui estamos com a segunda parte do tema Person, que significa pessoa. Nós vamos começar por Geburtsort, tá? Lembrando, tá, que na aula passada eu falei para vocês que a palavra Geburt significa nascimento e Ort significa local, tá? Então vamos lá, quando eu falo local de nascimento, é basicamente isso que eu quero dizer, local de nascimento. Normalmente, quando a gente fala a palavra Ort, isso vai aparecer num formulário, e eles querem saber, na verdade, a cidade, tá? A palavra Ort é local, mas a gente quer dizer cidade. Aqui nós temos, né, o plural, Geburtsorte, plural em Escola, é uma palavra masculina. Ok, die Stadt. Stadt significa cidade. E o plural é interessante porque ele tem um A com trema. Então, na hora de construir o plural, nós vamos falar Städte. A gente coloca um E e coloca um trema no A, tá? Isso acontece com bastantes palavras no alemão, tá, gente? Por exemplo, a palavra das Land. Land significa país, tá? E o plural é Länder. Länder com A com trema e depois eu tenho um ER aqui. Então, eis o porquê de eu sempre colocar para vocês aqui os plurais das palavras. Não basta que nós conheçamos o gênero, nós temos que conhecer também o plural, porque no alemão ele não segue, digamos assim, um padrão assim como é no português. Então, die Stadt, uma palavra feminina com plural Städte, Land, uma palavra neutra com plural Länder, e Geburtsort, uma palavra masculina com o plural Geburtsorte. E só para relembrar também, o die, ele não apenas é o artigo definido do feminino, mas ele é o artigo do plural. No alemão, nós não temos plurais com gênero, né? Como acontece no português, né? Plural masculino, os, plural feminino, as. No alemão é tudo die, tudo bem? Vamos a algumas frases. Ich bin in Hamburg geboren. Eu acho que eu já tinha até falado para vocês que no alemão a gente diz da seguinte maneira, né? Quando eu falo ich bin geboren, quer dizer que eu nasci. Isso é uma construção, a gente tem que aprender dessa maneira, tá? Aí o que acontece? Eu ensinei para vocês na aula anterior que a gente fala assim, eu nasci no ano tal, não é verdade? Aqui eu estou usando uma cidade. Ich bin in Hamburg geboren, nada mais é do que eu nasci em Hamburgo. Muito simples. Depois eu tenho aqui, olha só, mein Geburtsort ist in Deutschland. Mein é meu Geburtsort. Local e local de nascimento, né? Ist é o verbo sein, que é o verbo ser, estar no alemão. Ali, como está na terceira pessoa, né? Ele, né? Meu local de nascimento é ele, terceira pessoa do singular. Aqui é é. Então, meu local de nascimento é em Alemanha. Sim, gente, Alemanha. Em alemão não vai ter gênero especificado. Então, eu coloco só em. No português é na, mas aí é em. Inclusive, eu já ensinei sobre isso, tá? Lá no alemão básico. Se você não assistiu, eu coloquei aqui para vocês o link também do curso gratuito, 100% gratuito, aqui no YouTube, Alemão Básico. Só você acessar ali na descrição, tá? Por quê? A razão de eu estar fazendo estas aulas aqui do Goethe A1 é para ensinar vocabulário e não gramática. E lá eu tenho gramática, beleza? Vamos lá. Mein Geburtsort ist in Deutschland. Então, meu local de nascimento é na Alemanha, ou fica na Alemanha, né? Como a gente falaria no português.
Depois, eu tenho a seguinte frase aqui embaixo, olha. Sie ist in einer kleinen Stadt geboren. Olha, quando eu falo sie ist geboren, eu estou dizendo o seguinte: ela nasceu. Aí, olha só, aqui dentro eu tenho in einer, que quer dizer em uma, e depois eu tenho kleinen Stadt, que quer dizer pequena cidade. Ou seja, sie ist in einer kleinen Stadt geboren. Ela nasceu em uma pequena cidade. Depois, olha só, nós temos aqui um comando, ou seja, nós estamos fazendo uma frase imperativa. Bitte schreiben Sie Ihren Geburtsort auf das Formular. Ou seja, quando eu falo bitte, eu estou dizendo por favor, tá? Aí depois, schreiben Sie quer dizer escreva. No alemão, quando a gente está construindo o imperativo formal, ou seja, quando a gente está dando um comando, passa, coma, beba, e a gente está fazendo esse comando de forma formal, de maneira formal, tá? Para uma pessoa com quem nós não temos intimidade, a gente coloca basicamente o verbo no infinitivo seguido da palavra Sie. Schreiben é escrever. Schreiben Sie, escreva. Por favor, escreva Ihren Geburtsort. Seu local de nascimento, tá? Esse Ihren aqui é o seu para do senhor ou da senhora, tá? Escreva seu local de nascimento auf das Formular, no formulário. Bitte schreiben Sie Ihren Geburtsort auf das Formular. Perfeito. Vamos agora para o tema Alter. Das Alter significa a idade. É isso mesmo, tá? E olha que interessante, o plural de Alter é die Alter. Eu apenas mudo o artigo. Aqui eu estou usando o artigo neutro e aqui eu estou usando o artigo die do plural, tá? Existem palavras no alemão, e são muitas, cujo plural é idêntico ao singular. E esse é um caso, a palavra Alter. Depois eu tenho aqui, olha, das Jahr, que significa o ano, tá? Eu acho até que eu tinha ensinado para vocês a palavra das Jahr. E plural com E no final, de Jahre. Vamos às frases. Ich bin 25 Jahre alt. Olha que legal essa frase. No alemão, quando a gente diz que a gente tem tantos anos de idade, a gente fala de uma forma diferente. A gente fala assim, eu sou 25 anos velho. Tá? Então, nada de falar ich habe, eu tenho, mas sim ich bin, eu sou, tá? Na hora de traduzir, a gente traduz como eu tenho 25 anos de idade. Eu tenho 25 anos de idade. Porém, se eu fosse falar de maneira, né, literal, seria eu sou 25 anos velho. Bem legal, né? Os números também eu ensinei lá no alemão essencial, está aqui na descrição. Wie alt bist du? Aqui eu já tenho uma pergunta. A palavra wie significa como, tá? Só que aqui eu estou falando o seguinte, alt seria o quê? Velho. Como velho a gente não faz, né? No português, quando a gente tem um adjetivo e a gente quer utilizar com a pergunta como, a gente transforma ele em quão, né? Quão velho bist du? Quando eu falo du bist, eu estou falando você é. Informal, tá? Du bist, você é. Só que eu já ensinei para vocês que sempre que eu tenho uma pergunta no alemão, o verbo ele troca de lugar com o sujeito, não é? Então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Ao invés de falar du bist, você é, eu falo bist du. Então, quão velho você é? Isso, gente, se fosse, né, a forma literal que nós estaríamos aí utilizando. Então, aqui eu vou colocar para vocês assim, olha. Quantos anos você tem? E eu vou colocar isso daqui, olha, como se fosse a versão literal para facilitar na hora dos seus estudos, para você entender palavra por palavra. Nem sempre a gente vai conseguir traduzir, né, um idioma estrangeiro de forma literal e o mesmo vai acontecer com o alemão, né? Aí, olha só, aqui eu já tenho outra coisa diferente que eu até vou colocar aqui para vocês, que é a palavra alt, que seria velho, ou no alemão essa palavra para velho ou então antigo, é a mesma coisa, tá?
E eu tenho aqui a palavra jung, significa jovem, tá? É até parecido um pouquinho com o português ali, né? Que são 2 adjetivos interessantes. Então, quando eu falo assim, er ist, eu estou dizendo ele er ist noch, ele é ainda, sehr, quer dizer muito, e jung, jovem. Ele é ainda muito jovem. Depois eu tenho Alter, 26 Jahre. Seria, por exemplo, num formulário que estaria assim, idade, 2 pontos, 26 anos, tá? Outra coisa interessante de ensinar para vocês é que no alemão, na hora que nós vamos falar a nossa idade, nem sempre a gente fala Jahre alt. Por exemplo, eu tenho neste momento 36. Eu não falo necessariamente eu tenho 36 anos de idade. Eu falo, quantos anos você tem? Eu tenho 36. Então, em alemão, eu falaria ich bin 36. Ou então eu tenho 25, ich bin 25. Tá? Você não necessariamente precisa dizer Jahre alt. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso terceiro tema, que é Geschlecht. Geschlecht significa sexo, tá? Então, olha só, quando a gente fala assim, sexo, só que no sentido de gênero, tá? Então, o plural de Geschlecht é Geschlechter, com ER. Uma coisa que vocês vão perceber com o tempo, tá? A gente começa a inferir o plural das palavras. De tantas palavras que a gente aprende, a gente começa a já ter como se fosse um sentimento para a coisa. E uma dessas palavras é Geschlecht, que é uma palavra neutra. Muitas palavras neutras vão terminar, né? Vão ter o seu plural em ER. Em algum momento eu coloquei aqui também alguma, quer ver? Olha só, Land é uma palavra neutra e tem o plural em ER também, tá? Então isso acontece com frequência. Depois eu tenho a palavra de Frau. É interessante essa palavra porque ela vai ter vários significados. A palavra Frau, ela significa mulher, mas também pode significar esposa e pode significar também senhora, tá? No sentido de, senhora, tudo bem. Pode ser tanto a senhora, por exemplo, senhora Silva, Frau Silva, tá? Ou a senhora de uma senhora que está andando. Agora, a palavra der Mann significa o homem ou então esposo, mas não vai significar senhor. Pode ser senhor no sentido de um homem, tá? Mas não, aqui ó, atenção, atenção. Não utilizar Man Silva para dizer, por exemplo, senhor Silva. Correto é Herr Silva. Então, gente, significa um senhor no sentido de um senhor está caminhando, tá? Aí eu falo assim, ein Mann läuft. Mas também significa um homem caminha, é a mesma palavra. Mas na hora de nós escrevermos senhor, assim, por exemplo, senhor Silva, venha até o estacionamento. A gente vai escrever Herr, tá? Desse jeito que eu coloquei aqui para vocês. Vou até colocar de verde para facilitar para que vocês vejam aqui, tá? Então é isso aí. Agora, o senhora também pode ser o senhora de título. Tanto a mulher quanto o título, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, Frau Silva, eu estou dizendo senhora Silva, bom? Então, atenção a isso aí. Perfeito, vamos às frases. Ich bin ein Mann, ou seja, eu sou um homem. Depois eu tenho sie ist eine Frau, quer dizer, ela é uma mulher. E depois, olha só, aqui eu tenho mais uma vez uma palavra, né, uma frase imperativa, é um comando. Quando eu falo assim, Sie kreuzen an, eu estou falando o senhor ou a senhora assinala. Agora, quando eu falo kreuzen Sie an, quer dizer assinale. E também é no imperativo, né? E também se trata de um verbo separável, sobre o qual eu já comentei com vocês, mas eu não vou entrar muito nessa questão gramatical, porque aqui o intuito é aprender vocabulário. Então, basicamente, kreuzen Sie an quer dizer assinale
E no meio ali, olha, eu tenho a palavra bitte, que é por favor. Assinale, por favor, 2 pontos, weiblich oder männlich. Vou até colocar isso aqui pra gente, olha. Weiblich significa feminino e männlich significa masculino. Atenção, männlich com 2 N's, porque a palavra Mann em alemão tem 2 N's, tá bom? Então, quando você estiver escrevendo um formulário, normalmente vai aparecer lá weiblich ou männlich. Outra coisa que você deve ter percebido é que as aspas do alemão são diferentes das aspas do português, né? Em alemão fica uma embaixo e outra em cima. E até uma curiosidade, sabe quando nós falamos assim em português? Ah, entre aspas, que a gente faz assim, né? Com o dedo. O alemão faz assim, ó, um embaixo e um em cima. Então vamos lá. Feminino, deixa eu colocar aqui. Feminino ou masculino. E por último, nós vamos falar aqui sobre família, só que Familienstand. O que é o Familienstand, tá? Der Familienstand e aqui no plural de Familienstände, tá? Mas é incomum, porque significa estado civil, exatamente. A gente fala estado familiar, tá bom? Então, olha só, die Familie quer dizer a família, com plural Familien. E a palavra Kind significa criança ou filho, tá? Sem especificar o sexo. E olha, o plural é Kinder. Quando a gente fala Kinder Ovo, né, tem aquela marca Kinder, na verdade é Kinder e é uma marca, né, alemã que a gente associa aí às crianças, né? Chocolate muito gostoso. Eu vou colocar aqui mais outras palavras interessantes para vocês, que são os estados civis. Então a gente tem ledig, a gente vai ter verheiratet, a gente vai ter também verwitwet, verwitwet, e a gente vai ter geschieden, tá? São os estados civis possíveis. Ledig quer dizer o quê? Quer dizer solteiro. Depois eu tenho verheiratet, solteiro ou solteira, tá? Verheiratet, que quer dizer o quê? Quer dizer casado. E depois verwitwet, quer dizer viúvo ou viúva. E por último, geschieden quer dizer divorciado, tá? Existe a palavra getrennt, mas não é estado civil, tá? Então, getrennt quer dizer separado ou separada. Não é aceito como estado civil, tá? Então, isso se você tiver que preencher um formulário, você não pode pôr getrennt. Você coloca geschieden, né? A gente fala separado de corpos e tudo mais, tá bom? E aqui vamos a algumas frases para a gente praticar. Ich bin ledig, eu sou solteiro. Atenção, tá? No alemão, a gente tem também uma outra palavra que a gente usa a palavra em inglês, single. Em inglês a gente pronunciaria single, mas em alemão a gente escreve em inglês a palavra, mas a gente pronuncia single, single, como se o E viesse primeiro do que o L, ele single, com assim, com sotaque alemão. Quer dizer solteiro, mas aqui não é estado civil, tá? Trata-se de uma pessoa, digamos assim, disponível, tá? Que a pessoa não está namorando. Ledig é solteiro, estado civil. E Single é solteiro no sentido geral, tá bom? Então, ich bin ledig quer dizer eu sou solteiro. Sie ist verheiratet, eu estou dizendo ela é casada, tá? Depois eu tenho wir haben zwei Kinder. Wir haben, nós temos. Zwei é o número 2 em alemão. Wir haben zwei Kinder são filhos.
tá? Pode ser filhos ou filhas. O que acontece quando a gente fala Kinder, a gente não especifica o gênero, tá bom? Depois, meine Familie. Meine seria o minha, né? Então, minha família é família. Lebt vem do verbo leben, que é viver. Então, meine Familie lebt, minha família vive in Spanien, na Espanha. Espanha também não é uma palavra feminina no alemão, por isso que a gente usa só o in, tá? Quer dizer, em, como se eu estivesse falando em Espanha, tá bom? Vamos lá. Ich bin verheiratet quer dizer eu sou casado. Depois, und habe 3 Kinder. Tenho. Und significa, né? E o habe é o verbo haben, ter, conjugado para a primeira pessoa, para o ich. Ich habe, eu tenho. Ich bin, eu sou, né? Ou eu estou, dependendo aí do contexto, porque no alemão não tem diferença entre ser e estar. E tenho 3, drei, quer dizer, 3. Kinder são filhos ou filhas, tá? Por último, bei Familienstand musst du ledig ankreuzen. Ankreuzen seria aquele verbo, né, assinalar, e aqui é o musst, que é o verbo müssen, que quer dizer ter que. Quando eu falo du musst, eu estou dizendo você tem que, tá? Agora, aqui eu estou falando o seguinte: bei Familienstand musst du ledig ankreuzen. Tem um porquê do musst estar antes do sujeito aqui. É porque no alemão nós temos uma regra que diz o seguinte, que os verbos, eles precisam, os verbos conjugados em frases declarativas, ou seja, negativas ou afirmativas, eles precisam estar na segunda posição da frase. A primeira posição está sendo ocupada por bei Familienstand, tá? Mas vocês falam, ah, mas aqui não seriam duas posições, porque são duas palavras? Não. As posições de uma frase, a gente separa por o que cada elemento ali faz na frase. Nesse caso, bei Familienstand, a gente diz, né, que é um adjunto adverbial, mas não precisa saber disso não. Basta que você pense o seguinte, são unidades de que façam sentido, unidade de sentido. Essa palavra sem essa aqui não vai fazer sentido, porque quando eu falo bei Familienstand, então eu estou dizendo assim, olha, onde aparece Estado Civil, você tem que assinalar o quê? Solteiro. Tá bom? Esse by, na verdade, é uma preposição, mas é uma preposição, neste caso aqui, que eu não vou conseguir traduzir de maneira literal para vocês, tá? Que a gente pode utilizar para locais. Então, by seria algo do tipo no local ou onde aparece, onde está, tá bom? Então, by Familienstand, onde aparece, você tem que assinalar solteiro, tá bom? Se você quiser também, eu vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo, na verdade, eu vou colocar um card aqui de um vídeo que eu ensino quais são as posições dos elementos nas frases alemãs, e eu ensino justamente essa questão do verbo estar na segunda posição, tá bom? Depois dá uma olhadinha aqui nesse card que vai estar disponível para vocês. Pessoal, com isso nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma aula e também de baixar o material em PDF dessa aula. Como você vai fazer isso? Basta que você acesse esse material pelo Telegram. Eu deixei o link aqui e é gratuito. E eu te vejo na próxima. Até lá. Bis dann.